Você pode tomar o teu lugar em nome de Jesus. Hoje é um dia muito especial. É um dia do batismo nas águas. E como eu estava até orando aqui, meu querido, o batismo ele significa o cristão morrer com Cristo para decidir agora ser como Cristo. Nós morremos com Cristo, mas também ressuscitamos com Ele e também agora bebemos do mesmo Espírito dele. O batismo não revela apenas que eu tenho fé, é um gesto de fé, evidentemente. Mas o batismo, preste bem atenção no que eu vou te dizer. O batismo revela que tipo de fé que eu tenho. Que tipo de fé que você tem? Que tipo de fé que eu tenho? É o mesmo princípio do casamento. Evidentemente, quando um homem se une a uma mulher, mesmo que ele não tenha hoje assinado no papel, a justiça já reconhece, depois, não me lembro quantos, se é 3 ou 6 meses, já existe uma união ali, mas Deus já presenciou aquela união desde o primeiro dia, desde o primeiro ato que aquele casal teve intimidade, mas ainda não foi confessado publicamente, ainda não foram assinar em um cartório. E o que é assinar em um cartório um casamento? É reconhecer publicamente que você tem uma aliança com aquela pessoa. Por isso que muitas pessoas, elas se restringem, não, a gente não precisa casar lá no cartório, não precisamos reconhecer isso, porque nosso amor já expressa muito mais do que isso. Negativo. Por que é que existe de tão poderoso ou de tão sério ao se fazer uma assinatura em ato público, que um gesto, uma palavra não possa assumir? Isso significa que quando eu estou assinando algo publicamente, eu estou reconhecendo diante das pessoas. Qual é a minha decisão? Nesse caso do casamento, é de estar com essa pessoa até que a morte nos separe. E o batismo é a mesma coisa, querido. Se você eventualmente morrer sem ser batizado como ladrão da cruz, isso não te impediria de estar com o Senhor, porque o ladrão da cruz, como Jesus fala, ainda hoje tu estarás comigo no paraíso, não teve tempo de se batizar naquele dia. Mas, se fôssemos nascidos em um tempo diferente, como os primeiros cristãos nasceram, por isso que a palavra vai falar assim, quem crer e for batizado, se há tempo hábil de se fazer isso, é um gesto público que nós reconhecemos, ei, temos uma nova vida hoje diante de Jesus. Eu quero em rápidas palavras hoje, para nós irmos já para o batismo, trazer 4 coisas para você, sobre o que é o batismo nas águas em si. O pessoal aí que vai se batizar hoje já está bem fresquinho na mente, no coração, mas talvez nós que já estamos andando há um bom tempo, perdemos um pouco da razão e do significado. Não é um ato religioso, porque se assim for, nada mais é do que um mergulho, um banho, né? Mas é algo que é uma expressão pública do que acontece dentro de nós. Em primeiro lugar, Mateus capítulo 28 são as últimas palavras de Jesus. Eu sempre tenho enfatizado isso quando eu falo para vocês de Mateus 28. Se eu e você soubéssemos que hoje seria o nosso último dia de vida na terra, que tipo de recado você ia mandar para os teus amigos ou para os teus familiares? Que tipo de áudio? Qual é o conteúdo desse áudio que você ia mandar para o teu pai, para a tua mãe, para os teus irmãos? Ei, hoje é o meu último dia na terra. Então, que palavras você diria? Eu penso que você escolheria muito bem as palavras, não é? Porque seriam as tuas últimas palavras em direção àquelas pessoas. Pois bem, meu amado, quando nós lemos aqui Mateus 28, eu vou pôr para você ali na tela. Quando nós lemos aqui Mateus 28, são as últimas palavras de Jesus aqui. E ele diz assim, então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Isso significa que, ei, escute o que eu vou te dizer, porque agora eu tenho autoridade, tanto aqui quanto lá. E debaixo dessa autoridade eu te digo agora, vão, façam discípulos de todas as nações. Olha, Jesus escolheu essas palavras, são as suas últimas aqui, em vista terrena. Eu tenho autoridade lá, eu tenho autoridade aqui. E debaixo dessa autoridade agora eu te dou um comando. É o que nós chamamos de a grande comissão. Vai e faça com a tua vida o que? Esse é o teu propósito de vida. Muitas pessoas gastam muito tempo tentando descobrir qual é o meu ministério, qual é o sentido da vida, o que eu estou fazendo aqui. Querido, as últimas palavras de Jesus para nós todos são, vão, faça com a tua vida o que? Discípulos, imitadores de Cristo. Faça deles discípulos, depois batize-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensine-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei e eu estarei sempre com vocês
até o fim dos tempos. Nós não estamos sozinhos. Não estamos sozinhos para ensinar, não estamos sozinhos para batizar e não estamos sozinhos na comissão que dura a nossa vida inteira, fazer discípulos. Lembra que eu falei para vocês, eu sempre falo, nós estamos aqui apenas vivos com um propósito, influenciar pessoas, seja com palavras, seja com gestos, seja com a vida, seja com a morte. A única razão de estarmos aqui ainda é para influenciar pessoas no sentido de que não é para influenciar, para tornar os outros uma melhor pessoa, não. Essa é a mentalidade humana. Nós estamos aqui para expressar a glória de Cristo, seja na vida, seja na morte, seja na alegria, seja na tristeza, seja expressando a maior abundância do mundo, seja vivendo numa maior escassez, desde que isso se reflita para a glória do Senhor. Está entendendo? Amém? Glória a Deus. Esse é o primeiro, é uma ordenança. O segundo é um selo da fé. O que é um selo? É algo que te garante que essa carta ou que esse produto vai sair daqui e vai chegar naquele lugar. O batismo é esse selo da fé. Gálatas 3 também vai estar ali. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. E se vocês são de Cristo, são descendência de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Quando a palavra nos chama de descendentes de Abraão, significa que as promessas que Deus deu para Abraão, de que seríamos abençoadores de toda a terra, nos alcança também. Aonde ela nos alcança? O batismo é esse selo, que Ele expressa publicamente agora, que nós também fazemos parte dessa herança. É uma atitude, portanto, meu querido, que deve brotar do coração. De quem? Daquele que ouve, daquele que crê e daquele que se submete à palavra. Entende? É uma atitude que tem que brotar daqui de dentro. Não é uma imposição de pais, não é uma imposição de irmãos, não é sequer uma imposição da igreja. É uma atitude que brota do meu coração. A palavra diz assim que os primeiros discípulos, ao caminhar, ao sair por aí tentando influenciar pessoas, havia um deles que se chamava Felipe, e um dia ele vê um etíope, um eunuco em cima de uma carruagem, lendo as escrituras, mas não entendendo, e ele encosta e pergunta: tu entendes o que lês? E aquele rapaz fala assim: como é que eu vou entender se ninguém me explique? Então ele gasta algum tempo explicando as escrituras, e o que é que brotou do coração daquela pessoa que estava ouvindo? Ele fala assim: tem água aqui, o que é que me impede de me batizar? Você percebe que foi algo brotado do coração. Então precisa ser brotado do coração. Vocês que estão aqui hoje para expressar essa decisão, vocês já vieram à igreja várias vezes, vocês já ouviram a palavra muitas vezes, vocês já fizeram aí 8, 9 semanas nos estudos dos primeiros passos, vocês já conviveram com muitas pessoas, e depois de tudo isso suscita um desejo no coração. Não é uma imposição, não é uma ordem que a igreja te dá, mas é uma ordem sim, que Jesus te dá. E você constrangido por essa ordem, entendendo o que Ele fez, não o que você pode fazer, mas o que Ele fez, você se decide lançar as águas do batismo. Não é entender, meu querido, isso é preciso que você perceba, que Jesus existe. Não é descer as águas porque eu entendi que Jesus existe, é entender as águas porque eu entendi o que Ele fez por mim. E isso muda tudo. Muda de eu tomar um banho de piscina para eu nascer de novo. Esse entendimento precisa brotar no nosso coração. Jesus assumiu a minha posição de pecado. Por isso que quando eu desço as águas do batismo, eu expresso sim, que agora eu entendo que não são mais as minhas obras que podem me salvar. É a graça que me alcançou quando eu ainda era um pecador. Eu entendo que depois que eu sair daqui, eventualmente eu vou pecar. Mas agora eu tenho um advogado, Jesus Cristo, que intercede por mim, para que eu não viva mais nessa vida de pecado, mas agora eu vivo debaixo de uma nova natureza, que ainda luta sim contra o pecado, mas sabe que o sangue de Jesus me purifica de todos eles. Todos eles. Você entende isso? Amém? Terceiro, Colossenses capítulo 2 diz assim que nele, em Jesus, também fostes circuncidados. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo, tendo sido sepultados juntamente com Ele no batismo, no qual igualmente também foram ressuscitados pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. O que é o batismo? É a circuncisão, não mais da carne, como o povo judeu, que expressava que eles eram diferentes dos outros povos, mas é a circuncisão agora do coração, como nós lemos lá.
O que é uma circuncisão senão uma cicatriz que você leva para a vida inteira? E cada vez que você olha para aquilo, te lembra. O que é uma aliança? Não é uma algema, não é algo que diz para o mundo que você é casado. É algo que te lembra, é um memorial, que você assumiu um compromisso. Entende que não é isso que me prende? Se eu perder esse anel aqui, não significa que acabou o amor, diminuiu o amor. Se eu tirar ele do meu dedo, não significa isso. Ele é apenas um memorial, que ele me lembra que um dia eu assumi um compromisso. O batismo, é isso. Agora nós estamos com a camiseta aí, né? Eu nasci de novo. Você pode guardar, você pode emoldurar, você pode fazer o que você quiser, ou cada vez que você vestir ela, você lembra que você assumiu um compromisso. E hoje essa circuncisão acontece no coração. Crer para a salvação, querida, isso é importante que você entenda. Crer, não que Deus existe, não que Jesus existe, mas crer para a salvação implica que eu creio que só Ele, só através dEle é que eu posso me achegar junto de Deus. E agora, por causa disso, eu me sujeito. E por último, o que é o batismo, senão um testemunho público da nossa fé? É o meio pelo qual nós exteriorizamos para a parte externa o que aconteceu aqui dentro. Eu coloco para as pessoas, o que aconteceu aqui dentro? Eu não consigo te dizer. Então é um meio pelo qual eu exteriorizo. Isso significa que essa é uma das razões pela qual nós batizamos também por imersão. É um símbolo que, uma vez que eu estiver totalmente debaixo d'água, qual é o meu desejo? Que nenhuma parte de mim escape, Senhor. Que nenhuma parte do velho eu escape, Senhor, de ser purificado pela Tua palavra. Sabe, quando vocês descerem as águas, é um gesto público apenas. Vocês já fizeram isso várias vezes, na praia, na piscina, em outro lugar, mas no dia de hoje, vocês expressam um desejo: Pai, eu quero, como Colossenses diz, ser sepultado contigo nas águas do batismo. Aquele sacrifício que o Senhor fez foi por mim, e assim como quando eu submergir, que essa água me cubra inteiro, que o teu sangue me cubra inteiro, que a tua palavra me cubra por inteiro. E quando eu ressurgir de novo, assim como o Senhor ressurgiu, eu ressurjo para uma nova vida. Que vida é essa? De submissão à tua palavra, de submissão à tua autoridade. Uma vida que eu entendo que eu não sou mais escravo do pecado, mas como diz a palavra em muitos lugares, agora eu sou escravo de Deus. Mas não, eu sou um escravo de um Senhor mau. Eu sou um escravo daquele Senhor que me ama a ponto de morrer por mim, que faz tudo por mim, mas que também me corrige se necessário, que tem um plano extraordinário para a minha vida. Quero ler contigo o último texto de hoje, Romanos capítulo 6, diz assim: o que diremos então, depois de ter recebido essa graça? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. E essa vida que você, querido, batizando hoje, vai expressar de hoje em diante. Não é que depois que você se batizar, algo miraculoso vai acontecer. Algo miraculoso já aconteceu na tua vida, que é o reconhecimento de Jesus como o único e suficiente Salvador, que não há salvação se não for através dele, de que é Ele que tem o poder de perdoar os nossos pecados, é Ele que vai te dar a capacitação agora para viver essa nova vida. Não é a tua tentativa de não pecar, mas agora é a tua submissão a Ele quando você pecar. Você entende isso? Amém? Então eu quero convidar só os batizandos a se colocarem de pé agora, por favor. Vocês vão declarar publicamente que a velha vida foi sepultada, que com Cristo vocês vão viver agora uma nova vida sujeita a Deus. Dia 21 de abril foi o dia que eu me batizei. Foi um feriado de Tiradentes. Eu devia ter mais ou menos a idade desse menino. Provavelmente a estatura era menor, né? Mas foi um dia marcante na minha vida, onde eu me lembro que a minha vida foi dedicada a Ele. E agora tudo que eu vivo, eu não vivo mais sozinho. Da mesma forma vocês. Para concluir,
quando vocês descerem as águas hoje, quando vocês subirem essa escada e virem em direção aqui à piscina, o pastor Luiz vai dar as instruções para vocês. Ele batizou aí, eu creio que mais de 90% dessa igreja já. Vocês vão estar expressando o desejo de que a velha vida morra com Cristo. E aqui publicamente, diante dos irmãos da tua igreja, da tua família, vocês expressam. E quando vocês saírem dali, vivem para essa nova vida, lavada, purificada, não sem dificuldades. Temos aqui os nossos irmãos, um casal que perdeu o filho essa semana, nenê, bebê. Eu falei para o pastor Valsemir, poxa, pode falar para eles ficarem à vontade, deixa para batizar na próxima, momento difícil. Mas ainda assim eles estão aqui. Esse é só o poder de Deus que é capaz de atuar. Essa é a maravilha da glória de Deus. Você sepulta um filho em um dia e no outro dia você sepulta a si mesmo. E é isso que vocês vão viver, é o consolo do Espírito Santo que vai alcançar vocês. Essa igreja está aqui para abraçá-los. Essa igreja está aqui para celebrar a novidade de vida que vocês decidem ter, tendo o entendimento que o Davizinho já está com o Senhor, e eu creio que ele se alegra com essa decisão, com esse ato. Nós como igreja estendemos as mãos sobre vocês. Antes de nós seguirmos o batismo, estenda as mãos, você sentadinho mesmo sobre, em especial essa família. Vocês que estão aqui, vire aqui, querido.